Olá, que alegria estar com você, começando o nosso encontro juntos a partir de agora aqui na TV Evangelizar, transmitindo ao vivo nessa quarta-feira para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós começamos cuidando da sua saúde, vamos falar sobre a hepatite A, de que forma que você pode reconhecê-la pelos sintomas, de que forma preveni-la, tratá-la, e para isso eu vou receber aqui a doutora Cláudia Ivantes, que é gastroenterologista do CIGEP, Centro de Cirurgia, Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Nossa Senhora das Graças. Também vamos falar com você ainda no programa de hoje sobre o ofício da Imaculada. Você conhece? Uma oração bem profunda mariana que nós vamos entender um pouco mais, se podemos, como leigos, também rezá-la. E vamos compartilhar com você mais daquela caridade que você fez junto com a gente durante o nosso compromisso de amor. Então fique comigo, está começando o programa A Vida em Foco. E nós começamos esse programa de hoje focando na sua saúde, até porque a cidade de Curitiba está assim com uma certa preocupação em torno do tema da hepatite A, mas é uma preocupação nacional, porque quando a gente fala, doutora Cláudia, seja muito bem-vinda, viu? Quando a gente fala Obrigada. De saúde, de viroses num geral, quando a gente tem o que fazer, prevenção, a gente tem que compartilhar, não é? Então seja muito bem-vinda, estou com a doutora Cláudia Ivantes, gastroenterologista do Centro de Cirurgia, Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. Podemos começar, doutora Cláudia, com os sintomas, assim, como é fácil da gente perceber se é uma hepatite ou precisa de algum tipo de exame, como que é? Então, a hepatite A é uma hepatite que só tem a forma aguda, ela não evolui para uma forma crônica. Certo. E ela pode ter uma forma muito suave, muito leve, que é o que geralmente acontecia na infância, quando nós tínhamos o primeiro contato com o vírus. Então, às vezes parece um quadrozinho de uma gastroenterite, a criança fica meio nauseada, não come direito e tal. Parece um problema de estômago. Isso, alguma coisa. Até casos mais claros de hepatite, que é a icterícia, que é aquela coloração amarelada dos olhos e da pele, alteração na coloração da urina, náusea, mal-estar e etc. Então, o que está acontecendo hoje é que a gente está tendo uma mudança do perfil dos indivíduos acometidos pela doença. Então, anteriormente, nós tínhamos as crianças. E na infância, essa doença evolui quase que na totalidade de uma forma benigna. E agora, no adulto jovem, que é o que a gente está tendo aqui no município de Curitiba, nós estamos tendo casos graves, inclusive com óbitos. Nossa. E além disso, um número muito maior do que a gente costumava ter. Então, nós tínhamos num ano entre 10 e 17 casos no ano de hepatite. Em qualquer faixa etária. Geral. E agora a gente já fechou com 134 casos hoje. Nossa, esse ano, né? Nossa, então em poucos meses já temos muito mais casos. Exatamente, muito mais do que nos últimos 10 anos, Sim. né? Então isso é que chama a atenção, e agora sim em adultos jovens especificamente. Quando você fala adultos jovens, é em torno dos 30, 40? Entre 30 e 49 anos, a maioria dos pacientes estão nessa faixa etária, né? E como que são esses sintomas? Eles são mais severos? Ele continua sendo algo agudo ou ele pode evoluir para algo crônico? No adulto, não, ele nunca evolui para forma crônica. Não, mas no adulto ela está tendo uma apresentação mais grave, coisa que a gente não via na criança. Então, nós nunca tínhamos pacientes internados com hepatite A e agora a gente está com vários pacientes internados com hepatite A. E geralmente eles chegam lá com esses, acho que com esses sintomas, náusea, icterícia, mal-estar. Então, amarelados já? Então é visível isso? Isso, a grande maioria sim, porque daí a suspeita vem quando já tem um quadro mais clássico da hepatite. Ou seja, antes é difícil de detectar. A pessoa acha que comeu alguma coisa,
Que vai passar e aquilo não passa? Geralmente ela persiste por alguns dias? Como que é? Pode persistir por alguns dias, mas tende se a pessoa não fica ictérica, amarela, ele acaba se resolvendo rapidamente em algumas semanas. Em algumas semanas, Então, exatamente. Não é tão curto esse período. Não. E aí se evolui para uma icterícia, daí é onde ela vai procurar ajuda. Exatamente. É aí que geralmente vai procurar o médico para fazer os exames e tal, e que a gente faz o diagnóstico através de exame de sangue. Exame de sangue. Mas, Carol, acho que é importante enfatizar que existe vacina para hepatite A, né? Sim, porque ela é viral, né? Então a gente tem uma vacina na rede pública para indivíduos com menos de 5 anos, para as crianças com menos de 5 anos, e na rede privada em qualquer faixa etária. Então as pessoas que não sabem se tiveram ou não hepatite A, ou se fizeram um exame e nunca tiveram contato com o vírus A e não foram vacinadas, que procurem ser vacinadas para a gente tentar segurar aí esses casos que a gente está tendo de hepatite A. Doutora Cláudia, qual que é o exame que mostra se a pessoa já teve o contato com o vírus ou se de repente ela tomou a vacina? Porque acho que essa é aquela de 2 doses, não é? Você tem um tempo certinho. Isso, para adultos a gente faz 2 doses, né? Embora uma dose já seja bastante eficaz. E a gente faz um teste sorológico, o anti-HAV, que a gente vê se tem ou não o anticorpo. Quando a gente está pesquisando. Anti-HAV é o que vai aparecer no exame. E quando a gente está suspeitando de uma hepatite aguda, é o anti-HAV IgM, o tipo do anticorpo, né? Então é um teste simples e que o resultado sai até relativamente rápido. Então é só pedir para o médico lá naquela guia pedir o exame de hepatite A. Aí ali vai saber se precisa ou não tomar vacina. Isso, mas na dúvida, você pode fazer direto a vacina. Porque não tem problema. Não, por exemplo, ela já até tomou, já está imune, pode fazer de novo. Não tem problema, não vai ter nenhuma reação exacerbada ou algum risco. Sim. E essa é uma doença que atinge o fígado, né? Então o vírus, quando a gente hepatite, é qualquer coisa que agrida o fígado. Então a gente tem hepatite por vírus, a gente tem hepatite por medicamento, a gente tem hepatite por álcool, a gente tem hepatite por gordura, né? Que agora também está muito prevalente a esteatose hepática. Então, nesse caso, é uma doença causada por um vírus, que é o vírus da hepatite A. Esse vírus é transmitido através de água e alimentos contaminados com ele. Então, o indivíduo, quando ele é portador da infecção aguda, ele elimina nas fezes o vírus. E a partir daí é que por contaminação, por lavagem incorreta dos alimentos e questões sanitárias é que pode ser disseminada a doença. Entendi. Então não tem nada assim, uma propensão, algo que seja genético, não. Ela é puramente viral. Exato. E todo mundo pode ter contato. Imagino que é um vírus bem circulante, ou não? Então, o que acontecia é que alguns anos atrás, nós tínhamos mais, na infância, uma maior exposição a isso. Então, a gente brincava mais com terra, punha a mão na boca. Porque eu tô tentando entender esse número, né? Por que mudou, aumentado, né? Então, a gente tinha isso na infância. Com as condições, melhora do saneamento básico e várias outras questões, a gente não tá tendo mais o contato com o vírus na infância. Então foi isso que mudou. Um vírus que na infância evoluía bem, no adulto não está acontecendo assim. Então são pessoas que não tiveram contato com o vírus na sua infância e que estão tendo pela primeira vez agora na vida adulta. Então essa foi a mudança aí do perfil epidemiológico da população atingida. Então você acredita que, por exemplo, falando da vacina, né, que acredito que seja a melhor forma, né, a prevenção. Sim, além da vacina, a higiene, lavagem das mãos e tal, isso é importante, mas a vacina é extremamente eficaz. E você, por exemplo, recomenda que apenas em caso de surto, que é o que a gente está tendo em Curitiba, se tome essa vacina ou não? É algo que as pessoas podem procurar no Brasil inteiro? É importante ter essa imunização? Então, tem algumas populações que a gente tem uma maior preocupação que estejam imunizadas, né? Então, indivíduos imunossuprimidos, pacientes que tenham doença prévia no fígado, isso a gente sempre reforça que sejam vacinados. Mas, independente disso, é uma vacina que já está disponível na rede privada e que eu sugiro que as pessoas procurem fazer, em especial neste momento, né? Que a gente está tendo uma prevalência muito alta aí de hepatite A. Então eu recomendo sim que façam a vacina. Acho que essa é a principal mensagem aqui. E ela é uma doença que pode levar a óbito? Pode. A gente teve 3 óbitos, né?
e um transplante. Transplante como? Que é transplante do quê? De fígado mesmo? É possível fazer? Porque o que pode acontecer é o fígado parar de funcionar, tá? Entendi. E aí... Seria o caso extremo. O caso extremo, né? Os outros pacientes foi isso que aconteceu, mas eles não tiveram a oportunidade de transplantar. Então, é isso que a gente quer evitar, né? Porque nem todo mundo consegue chegar... Porque é um transplante muito difícil, né? O paciente geralmente entra pela gravidade em topo de lista, que a gente fala, né? Porque é um paciente muito grave, ele vai para topo de lista, então ele até transplanta relativamente rápido, mas às vezes ele chega muito mal ao serviço transplantador e não dá mais tempo de se cogitar o transplante ou listar o paciente. Entendi. E como que ela é transmitida? Então, é transmissão fecal-oral que eu estava falando com você, né? Que o indivíduo, enquanto portador da doença, ele elimina o vírus nas fezes e essas fezes contamina a água, alguma coisa nesse sentido e acaba disseminando a doença. Por isso daí as crianças tenderiam a ter mais esse problema do que os adultos, também né? não tem higiene adequada das mãos, tudo isso, né? Tá. E sobre os tratamentos, você falou que tem o caso cirúrgico, tem o caso... Que outros tratamentos se a pessoa já está não com tem a doença tratamento. ali? Não tem? Como que é? Não, então o transplante, eu vou trocar o fígado do paciente, né? Certo. Então, é o caso extremo. Quando a gente fala de transplante, são em situações extremas, em que a gente tem um prejuízo hepático muito grande na maioria das vezes. Então, a gente não quer que aconteça isso. Fora isso, a gente só faz cuidado dos sintomas que o paciente está apresentando. É igual qualquer virose, tem que o corpo dar conta daquilo ali, é isso? Isso, então a gente faz hidratação, se está vomitando remédio para náusea, se está com dor, analgesia, mas não tem uma droga antiviral específica, como a gente tem, por exemplo, para hepatite B, quando tem a forma crônica, ou para hepatite C, que tem cura, a gente tem remédio para usar, né? Para hepatite A, a gente não tem remédio para o vírus da hepatite A. Então, tem que esperar o organismo se recuperar. Mas geralmente espera em casa, dependendo do caso, tem que ficar internado para receber... Isso, então a gente faz uma avaliação da gravidade do caso através de exames de sangue e do exame do paciente, né? E aí, os pacientes que estão bem, eles podem ficar em casa, não tem necessidade de ficar internado. Aqueles pacientes que estão evoluindo de uma maneira desfavorável, a gente prefere mantê-los internados até para eventualmente indicar o transplante hepático. Entendi. Doutora Cláudia, agradeço, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Vislumbrar aqui com a gente, trazer mais clareza. Acho que ficou claro aqui, né, que é importante que você faça o seu exame para saber se já teve esse contato ou então já vai direto na vacina, né? Facilitando, né, doutora Cláudia? Exatamente. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema aí que tem preocupado bastante aos médicos aqui em Curitiba. E é importante a população estar ciente e estar alerta em relação a isso. Com certeza. Muito obrigada. Eu que o Brasil agradeço. inteiro ganha com isso. A gente vai sair para um intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre o ofício da Imaculada, essa oração tão profunda, mariana. Então, volte aqui comigo. A gente sai com as imagens de Boa Vista, Roraima, canal 21.1, lá onde fica a igreja Nossa Senhora do Carmo, que foi construída como igreja matriz da cidade em 1858 e atualmente é reconhecida como patrimônio histórico de Boa Vista. Já eu volto com você. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E o maior evento católico do Brasil está chegando em Recife no próximo sábado, dia 27/4. Povo de Pernambuco, você me acompanhando vai nos receber lá na Praia do Pina. É a 7ª edição já do Evangelizar é Preciso Recife. E este ano com o tema Reveste-me da armadura de Deus e o lema O Senhor é meu socorro, nada tenho que temer. Então, eu encontrei
encontro você lá, hein? Você de Recife estará lá na Praia do Pina a partir do meio-dia, com muitos momentos de oração, de louvor, de adoração, Santa Missa, Ministério Evangelizar, show com o Padre Reginaldo Manzotti e vários momentos de oração mariana, terço de Jesus das Santas Chagas, momento das capelinhas. Você tem toda a programação no nosso site padrereginaldomanzotti.org.br, mas o importante agora é você já ir entrando no clima, porque está chegando, é o próximo sábado, dia 27, eu encontro você lá, meio-dia em ponto, estarei lá com você e com toda a equipe da Evangelizar, porque evangelizar é preciso, Recife. Agora a gente vai falar sobre o ofício mariano, que traz Imaculada Conceição, ofício da Imaculada, que muitas vezes é rezado na liturgia das horas, né? Nós vamos entender um pouco mais dessa devoção e dessa oração tão popular aqui no Brasil com Sérgio Coutinho. Seja muito bem-vindo, meu querido. Sérgio, que Obrigado, é teólogo Carol. e pregador, né? Sim, sim. Sou membro da Canção Nova, da comunidade Canção Nova. Muito bem-vindo. Uma alegria estar aqui. Eu que agradeço, viu? Sérgio, eu queria primeiro introduzir um pouco esse tema, né? Para a gente entender a forma de rezar, porque é uma oração mais longa. Eu já vi sendo rezada dentro de conventos, né? Mas ela tem se tornado mais popular. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu queria dar um passo atrás antes de falar da oração. Uma oração, quando ela é composta, ela é composta dentro de um contexto. Então, a oração do ofício foi composta na Idade Média, em 1500, por ali, 1400 e alguma coisa, no século XV. Então, naquela época, a igreja vivia uma grande tensão entre os teólogos que aceitavam que Maria era imaculada e os teólogos que não aceitavam. Então tinha essa discussão aí do dogma. Exatamente. Eram chamados de teólogos maculistas e teólogos imaculistas. Interessante. Porque é um dogma de fé a Imaculada Conceição. E o que significa a Imaculada Conceição? Significa que Nossa Senhora nasceu sem o pecado original. Então, nós quando nascemos com a mancha do pecado. Sim. E, infelizmente, cometemos pecados no decorrer da nossa vida. Sim. Então, Nossa Senhora, os teólogos acreditavam que Nossa Senhora não tinha cometido nenhum pecado pessoal. Certo. Ok. Mas se ela tinha nascido sem o pecado original. Aí tinha essa dúvida. Essa dúvida. Certo. Já na Igreja Oriental, já nos inícios, né, no Concílio de Éfeso, por exemplo, que é 431, eles já reconheciam Nossa Senhora como toda santa. Então, lá em 400, no Oriente, eles acreditavam no dogma da Imaculada antes de ser dogma. Antes de ser, exatamente. Mas acreditavam nessa fé. Exatamente. E em 1500 estava se discutindo isso ainda. Exatamente. Então, nesse processo, a igreja vai se aprofundando na sua reflexão teológica. Sim. Para entender as coisas como uma criança que vai aprendendo aos poucos as realidades. Então, quando chegou para nós ocidentais em 1500, foi composta essa oração para justamente promover o culto à Imaculada. Que a Imaculada legal. Conceição, ou seja, uma oração que dizia, uma oração ela de é fé. imaculada, exatamente, para entrar na piedade popular. Que legal. E somente em 1800 é que o dogma foi promulgado. Sim. E eu trouxe aqui junto com o meu ofício, né? Meu ofício velhinho, que ele é de Posso ver? Pode. Ele é de 2002. Olha. Eu trouxe nele o texto que o Papa disse na proclamação do dogma. Pra gente entender, às vezes fala assim, porque a Igreja Católica tá cheia de dogmas e tal, eles que inventaram. Mas foram mais de 400 anos pensando, refletindo. E o ponto estava naquela época se entendia que quando um corpo, nós temos corpo e alma, né? Sim. Então, quando o corpo era, quando a mãe da gente batizava, não? Não. Quando a gente era concebido, né? Essa era a palavra que eu queria. Quando a gente era concebido, se concebia primeiro o corpo
e depois a alma. Naquela época se entendia isso. Se acreditava isso. Tá. E aí tinha esse problema. Então primeiro ela, corpo sem uma alma, e ficava aquela discussão. Ficava essa discussão. Quando se entenderam isso, muitos dos problemas para se entender o dogma da Imaculada chegou, né? Tá. E eu queria, por favor, ler aqui exatamente como o Papa falou, para a gente entender como é que um Papa define um dogma, que não é da cabeça dele, né? Então ele diz assim: o Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854. Para a honra da Santa e Divina Trindade, para a glória e honra da Virgem Mãe de Deus, para a exaltação da fé católica e o aprimoramento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, declaramos, proclamamos e definimos que a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria foi preservada imune de toda mancha da culpa original, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em atenção aos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, está revelada por Deus e deve ser, portanto, firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. Revelação divina. Revelação divina. Então o dogma é sempre uma revelação divina. O dogma é sempre uma revelação divina, só que não foi revelado, por exemplo, dito por Jesus. Foi revelado na compreensão do tempo e no aprofundamento da fé. Da igreja. Da igreja, exatamente. Então o dogma é sempre uma ação da igreja, do Papa no caso. E aí nesse contexto vem esta oração, que vai falar exatamente desta fé, nesse dogma da Imaculada, e é isso que se reza. Que pode ser uma única oração e que pode ser picado, digamos, na liturgia das horas. Como que é daí a parte prática? Quando foi criado, se criou como ofício da Imaculada, como se fosse uma liturgia das horas. Então, a liturgia das horas é essa oração litúrgica que os religiosos, padres, eu que sou celibatário, rezo. Então, que você santifica o seu dia, a sua hora. Por isso, liturgia das horas. Então, foi-se pensado nessa liturgia, nesse ofício que santificasse, ou seja, que lembrasse de Maria Imaculada no decorrer da minha jornada. E daí se reza todo o ofício? A cada hora, não? Se reza todo o ofício em cada momento de oração, que não é de hora em hora, mas é a cada 3, 4 horas, se reza esse ofício. Inteiro. Mas a primeira versão do ofício foi em latim, porque foi feito lá na Itália, na época. Mas pensada nisso, para santificar o meu dia. Porém, ela pode ser rezada toda ela, né? E nós devemos muito aos nossos irmãos nordestinos. Você estava falando agora de Recife, né? Porque os nossos irmãos nordestinos que divulgam muito a fé e a oração ao ofício divino. É muito comum a mãe ou a avó ensinar para os filhos, para os netos, o ofício. E muitos deles, eu conheço missionários da Canção Nova, que são nordestinos, que sabem a memória. Nossa. Sabem decor. Sabe como um Pai Nosso, uma Ave Maria, sabe o ofício. Exatamente. A gente, às vezes, tem dificuldade do credo, né? O creio em Deus Pai, de lembrar. O credo niceno-constantinopolitano, que é um pouco maior. Eles, uma oração tão grande. Então, no início dela, nas matinas, diz assim, que vamos dizer assim, a porta de entrada nessa oração. Abri lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Aqui se coloca o objetivo dessa oração. Está pedindo a Deus para abrir os seus lábios, ou seja, que a minha boca, quando rezar, seja conduzida por Deus, porque eu quero cantar os louvores de Deus e os louvores da Virgem Mãe de Deus. Exatamente. Então, no decorrer dessa oração, vai se dizendo, nós sabemos já que as santas mulheres do Antigo Testamento eram imagem de Maria. Elas tinham faces da santidade de Maria. Então, no decorrer da oração, se lembra de algumas santas do Antigo Testamento, para que elas, sempre fazendo essa referência à Nossa Senhora. Eu anotei alguns trechos interessantes. Por exemplo, na prima, que seria, né, uma oração que se rezaria mais ou menos às 6 horas da manhã. Né? Lembrando que
se pode rezar o ofício inteiro quando você quiser. Não é uma oração só para religiosos. Então a pessoa que quer rezar o ofício, ela pode simplesmente pegar e rezar na íntegra. Exatamente. Em qualquer horário. Existem qualquer livrinhos como esse que a pessoa pode ler. Lendo. Ela pode ler, só que ela foi feita também com rima, para que você possa cantar. Poesia, canto. Exatamente. É uma oração que é poética. Então, você pode cantá-la. Existem vídeos na internet. Eu imaginei que teria. Que vários cantando, ou você pode rezar, né? Então, legal. Vai da sua devoção, da sua piedade. Sim. Né? Deus vos salve, mesa para Deus ornada. A gente prepara uma mesa, né? Quando a gente vai comer, a gente prepara bem bonito uma mesa. Então, Nossa Senhora é essa mesa que para Deus foi ornada. Foi preparada para Deus durante todos os tempos. Coluna sagrada de grande firmeza. Ou seja, uma coluna a gente sabe que é um sustentáculo. Sim. Então, Nossa Senhora é um sustentáculo para a nossa fé, de grande firmeza. Percebe que na poesia da oração vai introduzindo a fé e a piedade. Sim. Então, esse ofício, vamos pegar um outro trecho aqui na frente. Aqui. Esse é o trecho da terça, que seria por volta das 9 da manhã. Assim vos livrou, porque aqui fala do dogma, assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal. Né? Então você percebe vai educando na fé. Exatamente. É uma oração que tem uma rima, né? Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal. Então também isso ajuda a você decorar e a trazer uma leveza na oração. Então não é uma oração que tem um peso de talvez muitas frases, muitas realidades. Mas é uma oração leve de se rezar, apesar de ser longa. Nossa, que bonito, hein? Vou incentivar você a procurar ofício. Eu acho que hoje com a internet fica tão fácil, né? Da gente acompanhando, de ter o próprio jeito de rezar, de repente escolher, não sei, um sábado do mês, alguma coisa. Começar assim, né? Começar aos poucos. O mês de maio, o mês que é um mês mariano, está começando, né? Então fica a dica. Pode ser um propósito, exatamente. Né? Nos sábados do mês de maio, rezar o ofício. Que legal. Eu fui introduzido, depois que entrei na Canção Nova, com o ofício da Imaculada, e eu rezo. Tem gente que reza todos os dias, eu não rezo todos os dias, mas eu rezo sempre quando eu quero ter esse momento mais de intimidade com Nossa Senhora. Que legal. Existem 4 dogmas de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Mãe de Deus, Nossa Senhora toda pura e virgem, Nossa Senhora assunta ao céu e a Imaculada Conceição. Que é esse que a gente está falando. Então, quando nós rezamos nós estamos proclamando com a nossa fé e com a nossa oração o dogma da Imaculada e esse nosso relacionamento filial. Acho que muito mais do que proclamar um dogma, é esse relacionamento filial com a Mãe de Deus, que não é só Mãe de Deus, mas é minha mãe também. Muito bonito. Muito obrigada, viu, meu querido Sérgio, por vir aqui nos evangelizar com o dogma da Imaculada. Fica o convite para você, até sugestão, né, do próprio Sérgio, de repente começar o mês de maio com essa oração do ofício. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo aqui à TV Evangelizar. Próximo bloco, a gente vai ver histórias de pessoas que foram abençoadas por você, que nos ajudou no nosso compromisso de amor. Então, por enquanto, vamos sair para um breve intervalo com imagens da cidade de São Luís, no Maranhão, já que estávamos falando aqui do Nordeste, né? Então, meu grande abraço. Você que nos acompanha pelo canal 42.1. E São Luís é conhecida como a cidade dos azulejos. O Centro Histórico de São Luís, Patrimônio Mundial da Humanidade, que foi tombada pela Unesco em 1997, além de ser um museu a céu aberto. Já eu volto com você. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E na próxima segunda-feira, que já é dia 29 de abril, nós estaremos com Noite de Louvor em uma série de 7 semanas, rezando por avivamento no Espírito Santo. Próxima semana a gente vai rezar
pelo poder do Espírito Santo, curando os relacionamentos tóxicos e abusivos. Então, você é o nosso convidado especial a partir das 19 horas, junto com esse time de pregadores aqui que nós teremos, a Bruna Fernandes, Padre Kleberson Evangelista, também a cantora Graciele Gonçalves. Então, venha participar conosco presencialmente aqui no Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas ou acompanhe com a melhor imagem, qualidade de som que você tem aqui na experiência da TV Evangelizar todo o Brasil às 19 horas, próxima segunda-feira isso, hein? Também quero lembrar você que em março nós tivemos aqui um grande evento que foi o compromisso de amor durante aquele período quaresmal, em que o Padre Reginaldo incentivou uma grande multidão de pessoas a fazer a caridade, a levar alimento às pessoas mais carentes. E você nos ajudou e nós já estamos distribuindo esses alimentos. Como é importante que a gente possa mostrar isso para você. E como é tocante ver que até pessoas que estão tão afastadas, como é o caso desses povos indígenas, que são os Caigangue, que estão recebendo aquele amor que você fez no nosso compromisso de amor. Acompanhe comigo. A aldeia indígena dos povos Caigangue de Campo Largo, situada na região metropolitana de Curitiba, se tornou palco de um momento emocionante e simbólico. Com uma apresentação típica, eles recepcionaram a equipe da Associação Evangelizar é Preciso. Na aldeia foram entregues 2 toneladas de alimentos, equivalente a 200 cestas básicas. Esse gesto de amor e solidariedade é fruto do compromisso de amor realizada pelo Padre Reginaldo Manzotti, que arrecadou recursos para a compra de 100 toneladas de alimentos. Eu só quero dizer obrigado, Senhor. Amado meu, amado nosso, agradecer a todos que trabalharam aqui. Obrigado. Agradecer a você em casa, você que doou, mas de todo o coração. Eu digo que chegamos a um número muito expressivo, muito expressivo. 100 toneladas, louvado seja Deus! Uma alegria muito grande, né? Hoje a gente está aqui em Campo Largo, nessa aldeia indígena, sendo acolhidos com muito carinho. Então, realmente, quando a gente apoia as causas sociais, a gente está realmente fazendo esse braço, né? Fazendo essa mediação em quem pode ajudar e quer e quem mais precisa dessa ajuda. E graças a Deus a gente teve essa oportunidade hoje. Os donativos serão destinados a 18 instituições em 13 estados brasileiros. A dimensão social da Arquidiocese de Curitiba foi uma das instituições atendidas. Todas as nossas ações que nós temos dentro da Arquidiocese de Curitiba é com a Associação Evangelizar, onde atende as pastorais sociais e tantas outras ações que nós temos. Hoje a gente vive um drama da fome e a TV Evangelizar tem ajudado tantas pessoas, quanto na Arquidiocese de Curitiba e também pelo Brasil afora. O cacique, líder da aldeia, conta que a ajuda chega em um momento crucial. Nós precisamos de alimento, né? Precisamos. Então quero agradecer de coração as pessoas que doaram, que ajudaram, né? Aqui moram 42 famílias e 160 pessoas que vivem em uma realidade distante dos centros urbanos e enfrentam diariamente o desafio da escassez. A alimentação, um direito básico para a sobrevivência, muitas vezes aqui é luxo. É um alimento que chegou em boa hora, né? Porque hoje nós dependemos de artesanatos, né? E muitas das vezes a gente sai de dia a dia vendendo nossos artesanatos e muitas das vezes o artesanato ninguém não quer mais comprar. Evangelizar se traduz também nas obras, e essa é uma obra concreta. Tive fome, me desses de comer, e essa é muito especial, porque chega aos povos originários, né, aqui da etnia Caigangue, e mais uma vez a igreja chegando aí,
né? Cumprindo o mandamento de Jesus. Tive fome e me destes de comer. A iniciativa provou que a fé combinada com a ação tem o poder de mover montanhas e alimentar corações. O especial Compromisso de Amor do padre Reginaldo Manzotti é mais do que um evento de arrecadação. Tornou-se um lembrete poderoso do impacto que a união e a solidariedade podem ter. Vou espalhar amor, 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 seja onde for. Amor, amor, coração ardente, explosão de sentimento. Hoje eu só vou espalhar amor. 100 toneladas de alimentos que nós arrecadamos com a sua ajuda. Obrigado por você ser uma pessoa tão generosa sempre que a gente pede. E é com muita alegria que eu digo para você que foram muitas as instituições ajudadas. Então, além desta aldeia indígena, Caigangue, também a Pastoral da Pessoa Idosa recebeu outras 2 toneladas. São muitas famílias que estão sendo beneficiadas com a sua caridade. Acompanhe comigo esse vídeo. É com grande alegria que nós estamos com você, realizando este momento tão importante, único e anual. As doações feitas durante o especial Compromisso de Amor estão sendo destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. Muitos idosos, cuja aposentadoria não atende ao mínimo de suas necessidades. Essa linguagem solidária é uma expressão de um compromisso, de um anseio e de uma justa compreensão acerca da fé que se professa. Neste ano foram arrecadados recursos para a compra de 100 toneladas de alimentos. Ao todo, 18 instituições espalhadas por 13 estados do Brasil vão receber os mantimentos e distribuir os donativos para quem mais precisa. Eu quero, como presidente da Pastoral da Pessoa Idosa, manifestar aqui a penhorada gratidão. E você, irmão e irmã que colaborou, Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Ele um dia lhe dará um grande abraço por sua solidariedade. A ação de levar comida para a mesa das pessoas que mais precisam é uma iniciativa que mostra o verdadeiro objetivo da vida, ensinado por Jesus, que é ajudar ao próximo. Jesus nos ensinou. A gente não vê Jesus parado nos evangelhos. Jesus está sempre a caminho, auxiliando, orientando. E a pastoral faz isso, né? Ela vai até a casa da pessoa idosa, orienta, previne, né? Quando a gente faz as coisas por amor, isso transparece. Além do alimento para o corpo, amor e carinho também chegam até a casa de muitos idosos. Levar, né, o amor e ternura de Jesus Cristo para eles. É o que eu sinto, e eu sinto uma coisa muito boa. Graças a Deus. E faço com muito carinho. E para o trabalho de auxílio aos idosos continuar, é preciso cada vez mais voluntários. Se você quiser ser voluntária da Pastoral da Pessoa Idosa, entre em contato com a sua paróquia. Nós vamos levar a ternura e o amor de Deus para aquele idoso. Que eles ficam todos os meses nos aguardando lá com aquela visita, com aquele carinho. Eles passam a ser parte da nossa família. Tá vendo essa senhora simpática, maquiada e feliz? É a dona Nájila, de 72 anos. Mesmo numa cadeira de rodas há 22 anos, ela é um exemplo de vida para todos nós, por causa da sua determinação e de todo o carinho que ela expressa a todos que estão ao seu redor. Eu acho que tem que ter muita fé em Jesus Cristo, em Deus, e rezar bastante que saia a tristeza do coração. É o que eu sinto. Jesus é a minha vida. É isso. Dona Nájila é assim, cheia de fé e muito amor ao próximo. Há poucos dias ela abriu as portas da própria casa para acolher um amigo que passa por dificuldades. Deus me acolhe, né? Deus tem os netos dela, gostam muito de mim, né? Me acolhe, estou contente que estou aqui. E você deve estar se perguntando, mas qual é o segredo de tanta força? A resposta é simples: muita oração. Rezo 3 terços, às vezes até mais, depende do coração. Às vezes eu preciso falar com Jesus, eu sento ali na frente, eu oro e falo com ele lá no céu, às vezes é aqui dentro e assim vai. Eu tenho muita fé em Jesus Cristo. Confesso para vocês que ao ir embora já deu saudade da dona Nájila.
E você nota que muito além de uma cesta básica, nós entregamos ali a pessoa de Jesus Cristo, porque essa é a missão da obra Evangelizar. Por isso, muito obrigado a você que nos ajudou e que sempre nos ajuda em todas as iniciativas que nós temos pela evangelização. O programa de amanhã também muito especial. Nós vamos receber aqui o Fernando Nascimento e o padre Douglas Pinheiro para falar do grande evento católico que vai acontecer no Brasil sobre a Rocha de Pedro. E no dia de São Marcos Evangelista também teremos esse dia especial dedicado a conhecer mais sobre São Marcos. Então eu espero você amanhã às 3h30 da tarde aqui no programa A Vida em Foco. Fica com Deus.